A paz do Senhor Jesus, Deus em Cristo continue te abençoando. Vamos para a quarta aula de liderança e administração eclesiástica do nosso IBP. Eu gostaria de iniciar hoje falando que todo indivíduo ele desempenha dois papéis no grupo, papéis abertos e papéis secretos. Papéis abertos são aqueles visíveis, né? Por exemplo, temos lá um mestre, nós temos superintendente, aqueles visíveis que estão na vitrine, técnico, tesoureiros, enfim, são os chamados papéis abertos, tá? Os líderes, aquela função que você exerce de forma que todos veem, todos conhecem, todos te identificam pelo aquilo que você faz. São chamados papéis abertos. E os papéis secretos. Papéis secretos são aqueles que tratam dos seus deveres cotidianos, quando uma pessoa começa a se distinguir pelos os anos de dedicação naquilo que faz. Então você pode ser um líder, mas a Bíblia te classifica como bom e mau líder. Tá? Então você é líder, isso é um papel aberto. Mas que líder você é? Você pode exercer um cargo, uma função, pode até pertencer a essa questão de desempenhar um papel aberto, mas você pode desempenhar de forma excelente esse papel. Então, aquilo que você faz de forma oculta, aquilo que não está sendo visto de forma aberta, né? Inclusive existem pessoas que eles são diáconos, por exemplo, mas eles atuam como um verdadeiro evangelista. Existem presbíteros que são verdadeiros pastores, tá? Então a pessoa se distingue, tá? Se distingue não pela função, pelo que está lá no papel, pelo que está lá na credencial. Tá? Um exemplo disso nós vemos lá no livro na carta de Paulo a Filemon. Tá? Paulo, quando escreve Filemon, ele diz: eu estou enviando aí o escravo Onésimo e estou te dando umas orientações. E Paulo diz: e eu sei que você fará tudo o que eu estou te pedindo, te mandando, e fará mais ainda. Então, esse mais ainda, dentro daquilo que você exerce, do seu papel aberto, você vai fazer o que eu estou te mandando. Só que você vai fazer mais ainda. Esse é um papel secreto, ok? Vai fazer mais do que eu estou te mandando, além daquilo que está se pedindo, tá? E isso é uma das coisas que nós precisamos também nos destacar, tá? Existem pessoas que só faz aquilo que se pede. Ela não tem aptidão para fazer o mais ainda. Tá? Então, analisando essas questões aí, nós vamos entrar agora na questão da personalidade. Os próprios psicólogos, eles, diante de tantos fatores que determinam a vida de cada pessoa individual, tá? São tantas teorias sobre a questão da personalidade, que eles então passaram a dividir essas teorias, tá? Essas teorias, como a teoria dos tipos, né? Tá? E dentro disso, nós vemos aí, tá? A questão da teoria dos piênicos, os astênicos, os atléticos, tá? E também a teoria bioquímica, tá? A teoria bioquímica, que é aquilo que nós conhecemos muito, né? As pessoas, nós vemos essas classificações aí, o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático, tá? E dentro dessas questões nós passamos a lidar com as pessoas baseada nessas características de cada uma. Tá? Então nós vimos aí que cada uma dessas características, elas têm os pontos positivos, mas os negativos. Vou pegar somente o exemplo aqui do colérico. Tá? Talvez você seja colérico, tomara que não. Mas o colérico tem um ponto positivo e também tem um ponto negativo. Nós vimos aí como
ponto positivo do colérico, ele é ativo, é prático, é otimista, tem sempre em mente ideias e projetos, tá? É extrovertido, não introvertido, extrovertido, porém não tanto como o sanguíneo, tá? Mas quais os pontos negativos do colérico? Tá? Ele é autossuficiente. Lembra de Jeremias 17, versículo 5? Que bem-aventurado o varão que confia no Senhor, tá? E diz lá, maldito o homem que confia no homem, versículo 7, né? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne. Ele é autossuficiente. Esse é um ponto negativo do colérico, tá? É impetuoso. Impetuoso é aquela pessoa que ela tem muito furor, fúria, tá? É próprio disso, da pessoa impetuosa. Genioso é o contrário de gênio, tá? O gênio é aquele que usa a sua inteligência para o bem, tá? E o genioso é aquilo que faz para o mal. Então, esse é um ponto negativo do colérico. Vive pensando o que pode fazer para destruir, para derrubar, para puxar o tapete, tá? Isso de forma inteligente. É iracundo. O que é iracundo? É aquela pessoa que ela briga muito, tá? Briga muito, que cria rivalidade, que é a pessoa que está sempre pronto para brigar, para criar uma situação de rincha, etc. É iracundo. É impaciente, aquela pessoa que ela tem dificuldade de esperar. O Salmo diz lá, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o Salmo 37. Confia no Senhor. Pedro, ele diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, esse é um ponto negativo do colérico, é impaciente, é intolerante, é um ponto negativo, e também ele é prepotente por natureza, tá? É prepotente aquela pessoa que abusa do poder, aquela pessoa que é autoritária, ela abusa da autoridade que tem. Essa é o colérico, é aquela pessoa que ele abusa da autoridade que ela tem. É aquela pessoa que ela até exerce uma posição, um papel aberto, mas ela abusa dessa autoridade que lhe foi otorgada. Esse é o prepotente, tá? Então, estou pegando aqui o exemplo do colérico, que tem os seus pontos positivos, quanto também os pontos negativos, ok? E partindo daí, nós vamos ver as 6 etapas, tá, do processo administrativo. Lembram bem, 6 etapas do processo administrativo. Então, vocês vão ver que a matéria, a partir daqui, é como se você estivesse recapitulando aquilo que nós já aprendemos até aqui, tá? No sentido prático, ok? Então, nós vamos ver 6 etapas. Então, o processo administrativo, nós vamos ver 6 etapas, tá? 6 etapas, lembre-se disso, isso cai na prova. E a primeira etapa é a apreciação de situações. Apreciação de situações, tá? Então, aí nós temos o conceito de apreciação, tá? E uma coisa interessante é que o grau de percepção que uma pessoa, que nós temos de uma pessoa, ela tem muito a ver com a sua disposição ou com fatores que contribuem, ou seja, você percebe alguém, você percebe uma pessoa, você acaba apreciando aquela pessoa de acordo com a educação que a pessoa tem, o seu modo de pensar ou com a sua filosofia de vida, tá? Então, a arte de apreciar demanda uma excelente disposição perceptiva. O grau de percepção de uma pessoa tem muito a ver com a sua disposição, ou seja, essa pessoa
ela absorve aquilo que você está passando, ela aceita a sua mensagem, ela aceita você, a sua liderança, de acordo, por exemplo, com a educação que essa pessoa tem, tá? De acordo com o seu modo de pensar, com a sua filosofia de vida. Eu vou pegar aqui um exemplo. Por exemplo, o irmão, ele procurou se dedicar muito com a sua esposa para ensinar casais. E ele chegou numa igreja e o líder daquela igreja, o seu modo de pensar, a sua educação, a sua filosofia de vida, chocava com o ensino para casais. Enquanto que o irmão se dedicou tanto para ensinar casais que estavam passando por problemas naquela igreja, enfim, aquele irmão disse: eu não aceito essa safadeza aqui na igreja. Então veja como a percepção daquela pessoa tinha a ver com a formação dele, tá? Com a filosofia, com aquilo que ele entendia que era certo. O outro foi ensinar para jovens e diz: essa pessoa sai de lá, não sei de onde, vai vir falar essas putarias dentro da igreja, você vê com isso. Mas na verdade é uma palavra clara, objetiva para os jovens. Mas aquela pessoa ouvia tudo aquilo que era bom, uma mensagem maravilhosa, mas para ele era safadeza. Entende? Ele não aceitou, não recebeu. Então a apreciação demanda da educação da pessoa. Demanda, já viu quando você vai falar para uma pessoa, aquela pessoa está com os olhos fechados, com os ouvidos tampados, por causa do seu caráter, da sua maneira de ser, da sua estupidez, da sua falta de educação. E depois a pessoa, poxa, desculpa, nem te ouvi o que você estava falando. Mais ou menos isso, tá? Então depende muito quando a sua liderança, tá? E aquilo que você vai falar e agir, você precisa estar atento quais são as pessoas que estão te ouvindo. E baseado naqueles que estão te ouvindo, quem são, como, tá? Qual a percepção daquela pessoa é o modo como também vai ser a sua abordagem. Amém? Outra coisa importante também que a apostila vai mostrar para você é a questão da consulta. E não consultar é um erro administrativo que corresponde a uma conduta egocêntrica e autoritária. Alguns líderes têm caído nesta falta e colhido amargos resultados. Por quê? Porque a pessoa acha: eu sei tudo, eu posso, não tem ninguém melhor do que eu, não tem ninguém mais capaz, não tem ninguém que tenha maior qualidade do que eu, então eu não preciso, então eu posso fazer o que eu quero. E isso é um pensamento egocêntrico, autoritário, e a pessoa passa a não consultar. Esse foi o erro que nós olhamos na história dos hebreus. Lembra de Josué capítulo 9, lá no versículos 3 ao 6, quando eles fizeram uma aliança com os gibeonitas? Por que eles fizeram aliança com os gibeonitas? Porque eles não consultaram a Deus, não consultaram o Senhor, tá? Então, essa questão de consultar a vontade de Deus acima de tudo, tá? Então, é uma decisão que deve fazer parte de toda e qualquer liderança eclesiástica, tá? Consultar a Deus, a sua vontade, o seu querer. Nós devemos ser líderes guiados por Deus. Por quê? Porque nós o consultamos, nós buscamos a sua vontade. Quando nós não consultamos a vontade de Deus, nós corremos o mesmo risco de Israel, tá? Errar e pagar um alto preço, foi o que aconteceu naqueles dias, tá? Então, a decisão desequilibrada de Roboão, por exemplo, provocou divisão do reino, tá? Lá em 2 Crônicas, capítulo 10, vocês vão ver lá a partir do versículo 6, Roboão, que era o filho de Salomão, o que ele fez? Ao invés dele consultar, porque o povo estava reclamando, está muito pesado o jugo, está muito pesado, julga aí a nossa questão, tá? Nós precisamos que o Senhor julgue. E aí, o que aconteceu? Roboão, em vez de procurar os conselheiros antigos que trabalharam junto com seu pai, o rei Salomão,
e eles estavam cientes de todo o assunto, estavam acompanhando, eles sabiam aonde Salomão exagerou, onde podia amenizar e etc. Não, Roboão foi consultar os jovens. Não que era errado consultar os jovens, mas lembra que nós falamos no início sobre a experiência? E ele deixou de consultar aqueles que tinham experiência, que tinham domínio, competência sobre o assunto, e Roboão pagou um alto preço e esse preço foi transferido para a nação. Houve uma divisão da nação ali a partir de Roboão. Tá? Depois apareceu lá Jeroboão, filho de Nebate. E aí a nação foi dividida entre Reino do Norte. A partir dali já não é mais Israel, mas Israel agora é Reino do Norte e Judá passou a ser o Reino do Sul. Tá? Então tudo isso por quê? Porque por falta de consulta. Tá? Não teve essa habilidade nessa questão. Então nós vamos buscar essa capacidade, buscar de Deus a capacidade de consultar, tá, as pessoas corretas. Entendeu? E quando nós falamos de consulta, nós falamos da consulta individual, tá? Que pode ser feita através de conversações, de entrevista, com pessoas suficientemente maduras, e consultas a oficiais, membros chaves do grupo. Tá? Não existe momento que você fala, agora daqui para frente eu não consigo. Então você procura uma pessoa experiente, entendeu? Ela pode não ter a mesma formação que você, mas ela pode ter mais experiência. Então você pode consultar aquela pessoa, consultar aquele irmão, consultar o próprio membro do seu grupo, tá? Uma pessoa que você sabe que é idônea, que é capaz e tem experiência para te ajudar. Consultar para saber o que as pessoas do grupo pensam e etc. Consulta individual. Isso é muito importante, nós precisamos fazer isso. Não dá para fazer tudo sozinho, achar que você é capaz de tudo, não. Consulta, no ponto de vista de reuniões de oficiais. Tá? Se as consultas individuais têm alimentado esperanças, o próximo passo será reunir oficiais para ver qual é a opinião deles sobre o que está sendo feito. Tá? Reunião de oficiais. Tá? É uma forma de consultar a liderança, tá? Aqueles que lideram juntamente com você, aqueles que juntamente com você fazem parte de uma liderança, de uma hierarquia. Tá? A igreja não é um campo minado, não é um campo de batalha que existe um grupo brigando com outro grupo, um líder brigando com outro líder. Não, as lideranças devem trabalhar unidas e consultar umas às outras. Okay? Ainda mais na nossa configuração, que nós temos pessoas que eles estão em vários grupos na igreja, então eles têm vários líderes. E essas pessoas, elas sabem se as lideranças, elas estão unidas no mesmo propósito. Por quê? Porque ela faz parte desse grupo, ela escuta o líder aqui. Ela faz parte do outro grupo, ela escuta o líder lá. Ela faz parte do outro, escuta o líder de lá. Então, se existe uma liderança que pensa igual, que consulta uma outra, esse liderado, ele vai entender, eu sirvo a Deus numa igreja que tem uma liderança unida, uma liderança forte. Tá? Então, existem consultas a oficiais superiores. Quando você consulta individual, consulta os oficiais, tá? Mas existe consulta que deve ser feita aos superiores. Tá? É nesse momento que, por exemplo, eu evito no máximo, eu na minha condição de pastor e dirigente de congregação, eu evito no máximo incomodar o nosso pastor presidente, mas tem momento que não dá, eu tenho que consultá-lo. Por quê? Porque eu sou limitado, tá? Como ele também, na sua posição, ele tem limite, eu sou limitado, então eu não posso tomar todas as decisões sozinho, eu não posso fazer o que eu quero. Tá? Então eu preciso consultá-lo. Eu preciso consultá-lo para ele me orientar como tratar certas coisas que eu não consigo fazer. Certas situações que eu ainda não tive experiência, mesmo depois de mais de 20 anos servindo ao Senhor, mais de 20 anos até de ministério, mas tem coisa que a gente está aprendendo ainda. Então a gente precisa consultar os superiores, ok? E também consulta geral. Tá? Por exemplo, existem situações que o nosso pastor presidente, mesmo
tendo na sua posição, uma posição hierarquicamente falando, ele está acima, existe a Assembleia Geral. Dentro da questão de organizacional, de estatutária, a Assembleia Geral ela tem autoridade, ele está acima, então precisa da voz da Assembleia Geral. Tá? É o caso de uma Assembleia Geral, que pode ser ordinária ou extraordinária, tá? Então precisa consultar a igreja. E isso está de acordo com a Bíblia, tá? Então nós vimos aí técnicas de consulta, ok? Agora, num planejamento, nós vamos ver que distingue os líderes aí. Aliás, são dois tipos de líder. O líder autoritário, que é aquele que, principalmente na questão de consulta, ele não quer saber de consultar ninguém, ele acha que pode fazer tudo, ele é o produtor das ideias, tudo que ele quer fazer, ele acha que deve ser feito do jeito que ele pensa, tá? E tem o líder democrático, ou seja, aquele líder que consulta, que compartilha, tá? E que também aceita as opiniões, tá? É lógico que dentro de um planejamento, esse líder, o democrático, ele obtém os resultados melhores, ok? Exemplo disso nós vemos Neemias. Neemias, basta ler, os irmãos vão ver que Neemias, ele foi esse líder democrático, tá? E além de buscar o Senhor, ele estava sempre ali pronto para ouvir. É lógico que Neemias, ele fechou seus ouvidos para as opiniões daqueles que queriam destruí-lo, tá? Daqueles que queriam fazer ele parar, tá? Mas Neemias, ele é um exemplo de um líder, tá? Para nós, ok? A outra questão importante aqui para nós um líder tem que ter otimismo contagioso e determinação a fim de preservar sua liderança em face às dificuldades. Tá? Não deve ser aquele líder que diz, não sei não se vai dar certo. Eu acho, não estou pensando, estou orando, vamos ver o que Deus faz, né? Vamos ver se vai dar certo. Imagina as pessoas que estão te acompanhando, as pessoas que estão seguindo você, se você não tem otimismo, se você não é aquele líder que contagia, não, vai dar certo em nome de Jesus, nós vamos lá, vamos vencer, vamos lutar. A pessoa, se Neemias fosse assim, se Neemias não fosse esse líder otimista, quando falaram para ele, olha, se uma raposa andar nesse muro vai derrubar, ele diz, não, vamos lá, vamos continuar. Deus é conosco, Deus vai nos dar vitória. Deve ser determinado, nós vamos terminar, ninguém vai nos fazer parar. Eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor e eu não posso parar, não posso descer, tá? Agora, existe um momento que mesmo você, com todo esse otimismo, com toda essa determinação, você mesmo lá por dentro vai ter suas dúvidas. Será que vai dar certo mesmo? Tá? Será que vai dar certo mesmo? Mas você não pode demonstrar isso. Lembra de Abraão? Abraão é um exemplo clássico sobre isso. E, aliás, o próprio escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre isso, né? Que Abraão, ele cria no seu coração. Quando Deus falou, me dá o seu filho em sacrifício. Ele cria que Deus era poderoso para mesmo dos mortos o ressuscitar. Entende então por que Abraão, lá em Gênesis, ele disse para os seus moços, olha, nós vamos, eu e o moço, nós subiremos e desceremos a vós. Ele falou no plural. Eu e ele vamos subir e eu e ele vamos descer. Porque eu sei que lá em cima, se Deus permitir que ele morra, Deus também pode ressuscitá-lo. Tá? Então, devemos ser esse líder otimista, mesmo quando as situações são as mais contrárias, ok? Então, nessa segunda etapa aí, nós estamos vendo que o planejamento de objetivos e procedimentos, tá? Então, nós pegamos aí o exemplo de Neemias, né? O exemplo de Abraão, tá? E também dentro dessa questão aí, vocês vão ver que existe um quadro aí, basicamente lembrando aquilo que nós já aprendemos, né? Prever, organizar, comandar e também coordenar, ok? E
é importante, tá? É importantíssimo, tá? A elaboração de planejamento da igreja. Nós temos aqui um exemplo de passos do líder, tá? Levante necessidades. Vamos pegar um exemplo aí, tá? Você tem um projeto de evangelismo, então você tem que levantar a necessidade, tá? Nós precisamos evangelizar, é uma necessidade, tá? Então levantou a necessidade, é o evangelismo, tá? Então agora determine o objetivo. Quais os objetivos? Aí entra a questão, já que nós temos necessidade de evangelizar, nós vamos agora evangelizar o quê? Nós queremos ganhar quantas almas? Nosso propósito. Vamos lá, o objetivo é evangelismo, então o objetivo é ganhar uma alma por mês. Tá? Aí depois tem estabelecer metas. Então como nós vamos fazer para ganhar uma alma por mês? É lógico que se vier mais, melhor. Mas, então isso significa que nós temos que tomar, como está escrito aqui, com quem, o que nós vamos fazer, quais as ações, tá? Quais as ações, entendeu? Nós vamos fazer, entendeu? Quanto nós vamos gastar, tá? E definir as estratégias, entendeu? Como nós vamos fazer para ganhar essas almas? Vai ser através de cultos relâmpagos? Como nós vamos fazer? Vai ser através de culto nos lares? Vai ser através de reuniões específicas? Enfim, tá? Então daí nós estamos definindo as estratégias, tá? Vamos planejar isso com antecedência, não dá para decidir isso agora e fazer isso agora, entendeu? Se nós vamos fazer um trabalho na praça, nós precisamos de evangelismo, nós vamos ter que levantar aí recursos para isso, né? Entendeu? Então nós temos que comprar, temos que organizar a questão do som, quem vai operar o som, entendeu? Qual aparelho de som, e em relação aos músicos, dar o suporte necessário para eles. Então tudo isso nós vamos precisar planejar. Tá? E é muito importante que se faça planejamento, isso é muito importante, tá? E quando nós falamos aí da importância do planejamento da igreja, tá? Por exemplo, o planejamento capacita para enfrentar a emergência, tá? Antecipa o surgimento de possíveis problemas, porque quando você está planejando, você descobre, peraí, nós não estamos preparados para fazer isso, está faltando isso, isso e isso. Então você está antecipando algo que estaria acontecendo lá na frente e ia te pegar de surpresa, tá? O trabalho é realizado no tempo previsto, por quê? Porque teve um planejamento, tá? Então o trabalho é feito no tempo previsto, de acordo com aquilo que foi planejado, entendeu? Aproveita-se melhor os recursos. Por quê? Porque teve um planejamento, tá? Gera predisposição nas pessoas, tá, envolvidas. O plano de ação é visualizado, torna o projeto viável. Tudo isso é a importância do planejamento, tá? Então, se não há um planejamento, os projetos feitos de cima da hora, as decisões tomadas de cima da hora, sem a participação de ninguém, sem ouvir isso, ou esse ou aquele, sem levantar recursos, enfim, está fadado a dar errado, ou ser feito da forma errada, ou no tempo errado, entendeu? Enfim, por falta de planejamento. Então, quando há planejamento, nós temos resultados também maravilhosos. Tá? Então, o planejamento é importante na administração, tem que ter planejamento. Tá? E nós vemos aí a importância do planejamento, os resultados de tudo isso, tá? Na questão do planejamento. Tá? Outra coisa importante aqui, planejar. O ato de planejar engloba avaliar riscos, tomar decisões, tá? Então, quando você está planejando, quais os riscos que vamos ter em relação a isso? Por exemplo, quando você
Há poucos dias foi marcado um trabalho evangelístico no bairro e quando chegou a data do trabalho, o tempo fechou. Então foi avaliado os riscos de levar as pessoas naquela praça. E então teve que tomar uma decisão. Vamos cancelar. Por quê? Porque a chuva que viria e veio poderia estragar a aparelhagem de som, que é caríssima, poderia dar prejuízo para os músicos, que os aparelhos eram deles mesmos, e os gastos seriam altíssimos, tá? Altíssimo, e além disso, não teria gente para ouvir a mensagem, ok? Então, avaliar risco, tá? Planejar envolve isso, tá? Avaliar riscos, tomar decisões, antecipar os fatos, foi o que eu acabei de dizer, forçar novas situações, formular resultados a serem produzidos, definir ações, o que nós vamos fazer, o que dá para ser feito, o que nós conseguimos fazer, ajustar a organização. Olha, fulano, eu sei que você gosta muito de fazer isso, mas eu estou precisando de você nessa área, eu sei que você é capaz. Pode me ajudar aqui, colocar as pessoas no lugar certo, etc. Tá? Vai ajustando a organização, preparar recursos humanos para a execução, entendeu? Pessoas, porque uma coisa é você ter a ideia em mente, outra coisa, para você colocar ela em prática, você precisa de pessoas. E aí que entra o bom líder. O bom líder tem bom relacionamento. Agora, se você é aquela pessoa que você não consegue se relacionar, você terá dificuldade, tá? No planejamento, tá? Porque você terá dificuldade de levantar pessoas para isso, tá? Preparar recursos humanos, tá? E corrigir as falhas. Corrigir falhas. Onde há erro, não dá para você ser bem sucedido trabalhando com falha. Então, elas devem ser corrigidas, tá? Elas devem ser corrigidas para que o plano seja bem sucedido, ok? Então, a partir daí, nós vamos ver 7 passos principais, são flexíveis e usados de acordo com a complexidade do problema. Então, tem aí o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? São 7 passos que nós estamos também revendo aqui, tá? Eu gostaria que você lesse atentamente. Análise da situação, estabelecimento da visão, resultados a produzir, definir características ou definir estratégias também, né? Planos de ação, execução e controle, ok? Esses são 7 passos aí que são extremamente importantes, né? Que nós devemos estar atentos na questão do planejamento. Quanto à classificação de objetivo ou dos objetivos, uma coisa interessante é que nós devemos tomar cuidado quando nós formos estabelecer objetivos. Deve-se estabelecer objetivos, tá, alcançáveis, tá? Aquilo que é possível. É lógico que nós temos fé, né? Nós temos fé, mas nós como liderança devemos estar sempre com o pé no chão, tá? Não podemos estabelecer objetivo que nós sabemos já de antemão que não é possível alcançar, ok? Então, quando há um planejamento e estabelecer um objetivo, deve-se analisar objetivos que estão dentro da nossa realidade, dentro da nossa possibilidade. Uma igreja, se ela tiver 10 membros, como que esses 10 membros vão organizar uma cruzada para receber 1000 pessoas? Então, é nesse sentido, tá? Então, deve ser projetado, tá? Estabelecido objetivos alcançáveis, ok? Outra coisa interessante que vocês vão estar vendo aí, lembrando que nós estamos vendo aí, recapitulando aquilo que nós já passamos desde o início, tá? Eu gostaria que vocês lessem atentamente todo o restante da revista, que já está no finalzinho aqui. Hoje é a última aula e no dia da prova eu vou só dar uma recapitulada com vocês, ok? Então leiam atentamente, tá? E vocês vão ver que a terceira etapa é a preparação do material e do pessoal, tá? E
A quarta etapa, organização, estrutura e funcionamento, tá? Tudo nós já comentamos com vocês, tá? E especialmente aqui na quarta etapa, quando fala dessa questão da organização, da estrutura, do funcionamento, tá? Lembrando aí que a palavra organização, ela tem sua origem na palavra grega composta síntesis, que tem o sentido de ordem, tá? De ordem, tá? Então, organização, uma coisa organizada é uma coisa onde há ordem. E Deus é um Deus de ordem, tá? Um Deus de ordem. Então, quando nós falamos de organização, nós falamos de organizar tempo, organizar estrutura, organizar funções, cada uma na sua posição. A questão da eficiência, dos métodos, tá? Das responsabilidades de cada um, tá? E dentro da questão da hierarquia, enfim, nós devemos estar atentos a isso. A quinta etapa é a execução coordenada e supervisionada, tá? Não é porque você tem um bom plano, tem pessoas que estão lá envolvidas, você é um líder otimista, você deve ficar em casa lá de perna cruzada e deixar o pessoal lá. Não, vocês têm que estar coordenando, supervisionando. E aí, está dando certo? Está precisando de mim? O que pode ser feito aí? O que eu posso fazer? O que eu posso te ajudar? Enfim, tá? Então daí nós vamos ver essa quinta etapa aí, que é a coordenação e a supervisionação, a pessoa que vai estar supervisionando, tá? Uma coordenação supervisionada. E por último, a sexta etapa, o controle de resultados, tá? Controle de resultados. 4 aspectos da evolução do pessoal. Analisar a situação de cada um. Esta análise deve ser positiva até onde seja possível. Melhorar a capacitação do pessoal, fazer modificações necessárias para melhorar a administração, enfim. Então, colocado em prática o planejamento, entendeu? E aí, irmão, o que você achou do resultado? O que você sentiu? Como que você está? O que nós podemos melhorar? Analisar, olha, você percebeu que o fulano não se deu bem naquela função, né, fazendo aquilo, mas ele tem capacidade para fazer outra coisa. Tá? O que você pode fazer para melhorar o resultado disso? O que pode ser feito para que haja colher mais frutos? Enfim, o controle de resultados, ok? Que Deus te abençoe. Na última aula, dia da prova, eu estarei disposto aí à disposição de todos vocês. Amém? Deus abençoe a sua vida.